Fala aí galera, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu estou aqui para falar com você a respeito do livro de João. Nós vamos fazer uma leitura, comentar ele bastante e não tem assim um compromisso de tempo, de prazo. A gente vai tentar esmiuçar bastante a palavra, tentar trazer um entendimento, tentar enriquecer bastante conteúdo, tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou o Fábio Passolides, esposo da Lélia, pai do Theo, pai da Yasmin, uma família maravilhosa que Deus me deu. Aqui quero deixar para você já algumas referências do que me ajudou a fazer tá me ajudando a fazer esse trabalho, que é o livro Espada Cortante 2, onde a gente tem aqui, ó, o Evangelho segundo João. Muita coisa eu estou tirando daqui e também do box do Hernandes Dias Lopes, ok? Esse aqui também é prateleira do alto. Muito bom mesmo esse material e alguns vídeos também, algumas aulas que tenho visto na Escola do Discípulo e Jesus Cop. Aliás, se inscreve nesses canais que você vai ser muito abençoado, tá? E eu quero tentar trazer para a nossa leitura aqui, para o nosso comentário bíblico, primeira coisa, um método assim de que a gente vai interpretar a Bíblia segundo ela mesma, né? Sempre que possível, óbvio, né? Pegar um versículo que está lá no outro livro, tentar fazer a leitura e o entendimento com base nele, porque a Bíblia ela é muito isso. A Bíblia toda ela aponta para Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo, né? Desde a época da lei até o tempo da graça, e essa é a ideia de buscar, através desses autores, essa maneira de expor a palavra de Deus, expor as escrituras, tá bem? E vou estar trazendo também uma folhinha de anotações que vou estar deixando no link aqui fixado, você pode baixar e fazer essas anotações junto comigo. Eu vou estar aqui lendo e comentando, anotando algumas coisas, e de repente vai ter coisa que você vai anotar aí, de repente você vai ter coisa que você vai poder acrescentar depois, e é isso, tá bom? Vamos lá, vamos começar, sem mais delongas, bora de Bíblia, vou lá para a folhinha, hein? Agora sim, galera, aqui ó, essa é a primeira das nossas folhas aqui que a gente vai estar realizando. Em primeiro lugar, uma introdução na leitura da palavra, e tem outras também. Acontece que eu precisei prender, né, aqui porque o ventilador tá balançando, tá soltando aqui a folha e é difícil depois para focar aqui um pouquinho. Mas eu acho que tá bem legal aqui. Então a gente já vai começar aqui com essa introdução que eu quero deixar para você, em primeiro lugar, falando a respeito de João, tá? O Evangelho segundo João. Quem é esse João? Esse João, ele é pescador. Deixa eu só me consertar aqui. Ele é um cara que era pescador. Ele é judeu. João era judeu. E esse evangelho, ele tem mais... Deixa eu falar um pouquinho. Esse evangelho, ele é um evangelho, é um livro, né, que tem mais de 4 bilhões de cópias espalhado por todo o mundo. É de longe o livro mais produzido, mais reproduzido no mundo inteiro. Tá? São mais de 4 bilhões de exemplares. 4 bilhões de exemplares. Beleza? Ele foi escrito em Éfeso. Né? Foi escrito em Éfeso. E esse João também, até esqueci de colocar aqui, ele é filho do trovão. Ele é um dos filhos do trovão, salvo engano, filho de Zebedeu, filho de Zebedeu, tá? Filho do trovão, a gente vê isso lá em Marcos 3,17, tá bom?
Isso daqui está lá. Vou estar sempre deixando essas referências bíblicas, tá, galera? E João, segundo os estudiosos, ele tinha cerca de 15 a 16 anos quando conheceu Jesus. Aqui, quando conheceu Jesus. Quando conheceu Jesus, ele tinha cerca de 15 a 16 anos. O nome João significa dádiva de Deus. Conhece algum João? Por acaso seu nome é João? Saiba que ele é dádiva de Deus. É isso que seu nome significa. Dádiva de Deus. Tá? E ele fala a respeito de 7, João vai destacar, dentre vários, ele vai destacar 7 milagres, tá? Que na verdade ele chama de sinais. João fala 7 sinais e também vai ter os 7 eu sou, né? Fazendo aí talvez uma comparação com o que a Bíblia diz a respeito do número 7, que é assim, o número da perfeição, e eu sou é quando é uma referência que ele está fazendo justamente quando Moisés está falando com Deus, ele fala eu sou, eu sou. Então nesse momento aqui, nesse livro aqui, João registra os 7 eu sou, que Jesus vai falar. É um livro que vai relatar a respeito da vinda de Jesus, né? E eu vou deixar aqui, como a gente vai falar a respeito de Jesus, uma outra referência também, que essa vinda de Jesus, ela foi profetizada mais ou menos aí cerca de 700 anos pelo profeta Isaías, lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14, irmãos, vai dizer para a gente assim, ó, segundo a tradução da Almeida Revista Corrigida, vai dizer assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, ó, sinal, tá bem? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Amém? Então a gente tem isso aqui como referência até agora para a nossa parte de introdução, né? Tem muita coisa que eu poderia estar falando, eu estou separando aqui algumas, e eu quero dizer, evangelho. É um evangelho, vou comentar aqui, que tem muita coisa que eu poderia estar colocando aqui, mas vou segurar, não dá para colocar tudo. Ele é um evangelho, segundo João, é o que a gente chama de não sinóptico. O que é um evangelho sinóptico? É aquele que tem a mesma visão, contado por pessoas diferentes, mas ele vai falar com uma mesma leitura, vai realizar uma mesma leitura, né? E João, o evangelho de João, segundo João, ele é não sinóptico. Vou colocar aqui um breve resumo, tá, a respeito dos demais evangelhos. Só para você ter aí, saber do que a gente está falando. O evangelho de João, ele vai trazer para a gente Jesus como sendo Deus. Então ele vai falar muito a respeito da divindade de Jesus. Tá? Vai falar muito a respeito da divindade de Jesus, né? E ele é um livro que foi escrito, claro, a todos, um público aberto, mas principalmente para a igreja. Porque na época em que ele foi escrito, havia muitas heresias se formando, a gente vai estar vendo aqui, passando por elas aqui, vou estar destacando, mas já para adiantar, o Evangelho de João veio sim para combater essas heresias. Bom, depois o outro evangelho que a gente tem, ele foi o último a ser escrito, apesar da lista que eu ter colocado como primeiro, ele foi o último, tá bem? O evangelho de Mateus,
por exemplo, ele vai falar da majestade de Jesus. Ele fala a respeito da majestade de Jesus, vai tratar Jesus como sendo rei, e ele foi escrito aos judeus, para os judeus. Tá? Ele foi escrito para os judeus. Marcos, o Evangelho de Marcos, galera, ele vai tratar Marcos pelo seu poder, né? Ele vai ressaltar o poder de Jesus. Então ele trata Jesus como sendo um servo de Deus. Poder e trata como desculpa, um servo do Senhor, tá? Aqui, servo do Senhor, um servo de Deus. E ele foi escrito aos romanos. Ele foi escrito aos romanos. E por fim, não menos importante, o Evangelho de Lucas. Lucas vai ressaltar a humanidade de Jesus. Vai falar da natureza humana, vai falar muito a respeito da natureza humana de Jesus. Ele vai tratar como sendo filho do homem, né? E ele foi escrito aos gregos. Eu estou colocando assim mais ou menos resumido, pessoal, que o meu forte é digitar. Aí fica anos sem escrever, de repente já a gente já perde um pouco o jeito. E agora eu quero voltar com você aqui, é porque eu tenho uma coisa para falar a respeito. Eu esqueci, eu ia comentar nessa câmera ainda agora. O que acontece? A leitura desse evangelho é um verdadeiro confronto, né? Não tem como você ler e não se posicionar quanto a Jesus. A gente vai fazer agora a leitura. Eu escolhi uma tradução que eu gosto muito, é a tradução da nova tradução da linguagem de hoje. É uma leitura um pouco mais fácil, eu tenho mais facilidade com ela, né? Eu aprendo melhor com ela. Então é essa daí. Mas você, ao final disso, eu creio que você vai ter que se posicionar. Ou você aceita, ou você o rejeita. Tá bem? Vamos lá, vamos partir para a nossa leitura agora, depois dessa introdução. Bora! Beleza, voltamos aqui. Então vou só anotar aqui a tradução para a gente, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Tá ok? Vamos lá. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz a todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então agora aqui eu quero começar já ressaltando para você sobre essa palavra. Quem é essa palavra? Ou como está em outras traduções também, que é o verbo. Tá? Essa palavra, o verbo é ação, né? Tá ligado com a ação. Mas se eu e você formos analisar no original, no grego, esse verbo ele é o logos. Ele representa logos, que quer dizer princípio de tudo. É o princípio de tudo, o princípio de todas as coisas. Ele é esse princípio. E quem é, ou melhor, quem é esse princípio? Se a gente for pegar Apocalipse, vou anotar aqui para você, Apocalipse 19, 13, vai dizer a respeito de Jesus, vai ter um trecho lá que vai dizer assim: ele se chama a palavra de Deus. Esse ele aqui está falando que essa palavra é Jesus. Então, vamos ler de novo. No começo, Jesus já existia. É isso que ele está falando aqui para a gente. E repara que esse no começo parece um pouco, se assemelha um pouco, eu vou botar uma observaçãozinha aqui, de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aqui ele está junto, fazendo referência a esse princípio, a esse momento, essa passagem,
né? No começo criou Deus os céus e a terra, e aqui ele retrata Jesus como sendo lá do princípio, né? Se você for observar o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, vai apresentar, por exemplo, Jesus a partir da história de Abraão, mas aqui ele trata a partir desde antes do princípio, desde antes do primeiro livro. E é o que está falando aqui, olha, no começo aquele que é a palavra já existia. A palavra já existia, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Então, o que isso aqui quer dizer? Ele era Deus. E está falando do Filho unigênito, tá? Ele está falando do Filho unigênito de Deus. Então, aqui eu vou... Como é que eu vou botar aqui? Vamos anotar aqui. Era Deus. Filho unigênito. Quero trazer essa referência aqui para você, que vai facilitar um pouco a gente entender melhor mais à frente. Vai dizer que ele tem o gene de Deus, o gene de Deus, tá? A mesma substância. Ele é co-igual a Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Perdão. Aqui, toma cuidado, que tem uma Bíblia que ela está na versão da tradução do Novo Mundo, que são das Testemunhas de Jeová. Eles tratam Jesus como sendo um Deus menor, tá? Tanto que aqui, se você for ver, vai estar com D minúsculo lá neles, na tradução deles. Por quê? Porque ele fala que era um Deus. Um Deus. É dessa maneira que eles tratam. Mas no original, no grego, vou botar aqui uma atenção. No original, no grego, não tem nada disso aqui não. E olha que eu não sei grego, eu já vi aplicativo, já fui um pouco mais a fundo, estudei, consultei outras referências, mas não tem um Deus, tá? No original, então, fica atento aí, porque isso muda muita coisa. Tá? Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Todas as coisas. Deixa eu anotar aqui. Deus fez todas as coisas aqui, e nada do que foi feito, e nada do que existe foi feito sem Ele. O que a gente consegue observar aqui? Primeiro ponto. Primeiro, a palavra é Deus, a gente já viu isso aqui, igualmente, né, poder, inteligência, vontade de Deus em ação. A palavra é a vontade de Deus em ação. É o poder de Deus, a inteligência de Deus e é a vontade de Deus em ação. O Criador, na verdade, ele só falava, a palavra realizava, né, o seu feito, vamos dizer assim. Aqui, todas as coisas foram feitas. Ele fez todas as coisas. Eu vou trazer para a gente aqui como referência o livro de Gênesis. Vou anotar algumas referências aqui que falam a respeito da criação. Por exemplo, Gênesis 1:3. Quando foi que a palavra criou algo? Vai estar lá, a parte de Deus. Então Deus disse que haja luz. Gênesis 1:3. Gênesis 1:6. Gênesis 1:6, que vai dizer: então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Quer dizer, Deus disse, então Gênesis 1:6. Gênesis 1:9, ainda sobre a criação, vai dizer assim: aí Deus disse, olha aí Deus disse que que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Agora aqui eu quero abrir um parêntese rápido, vou voltar para outra câmera. Então, vou ler de novo.
Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Eu quero lembrar você de uma aula de geografia, talvez, né, você deve ter, vai se lembrar. Lembra do mapa mundi? Se você pegar ele todo, toda a parte de terra, todos os continentes, for juntando assim, ele vai se fechar, ele vai ficar direitinho lá, tudo encaixadinho. E ali a Bíblia está falando, na verdade, é disso. Está falando da terra seca, a terra seca, e não as partes de terra seca, né? A água está se juntando num só lugar. E na própria aula de geografia que eu me recordo, era o seguinte: lá no centro da Terra tem o magma, ou seja, aquelas lavas, né, quando explode um vulcão e tal, eles ficam ali em constantes explosões e eles vão batendo, né, na Terra, nas placas tectônicas, né? Com o tempo elas vão se soltando e vão se movendo. Inclusive tem um estudo que diz que ela se move 2, 3 centímetros, não recordo exatamente, por ano, ou seja, os continentes vão se afastando. Mas no princípio está lá. Ninguém tinha geografia, ninguém tinha telescópio, ninguém tinha nada. João não pesquisou isso. João simplesmente foi inspirado, assim como toda a Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, né, para poder trazer esse conhecimento para a gente. Então eu acho interessante isso, porque é coisa que a gente vê na escola, milhares de anos depois, né, a gente pode, por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, ter a confirmação de que, nesse ponto, os estudos do homem não estão errados. Né? E vai falar do supercontinente. Se você depois quiser dar um Google, você vai verificar isso melhor. É o supercontinente, o Pangeia, né? Que era o continente único lá desde o princípio. Tá bom? Vamos voltar lá. Bom, esse foi Gênesis 1:9. Eu vou trazer aqui também Gênesis 1:11. Vai falar também a respeito da criação. Vai dizer, em seguida, ele disse. Olha aí a palavra de novo. Que a terra produza todo tipo de vegetais, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas, e assim aconteceu. Gênesis também, trazendo aqui para a gente 1:14, que vai falar, então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e marcarem os dias e os anos e as estações. Então aconteceu também. Então nós temos mais um aqui, mais dois na verdade, Gênesis 1:24. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais. Olha aí, então Deus disse. E agora mais um, de repente vai ter mais aí, só que a lista já está bem grande aqui, mas esse aqui a gente fecha com chave de ouro, está falando de mim, de você. Aí ele disse, olha aí, a palavra está dizendo, agora façamos os seres humanos. Mais uma vez Jesus participando da criação, olha, façamos seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, né? Então tá aqui a gente fechando com chave de ouro, eu e você nessa etapa aqui, ó, Gênesis 1:1. Está mostrando para a gente que Jesus participou de toda a etapa da criação. Beleza, galera? Agora, a matéria foi criada. O que a gente precisa entender é que a matéria, toda essa criação, né, a matéria, ela não é eterna. A matéria não é eterna, uma vez que ela foi criada. Houve um criador, houve alguém que criou a matéria. Mas quem criou a matéria é eterno. Criador, né, o Deus Criador, Jesus, é eterno. E muitas das vezes a gente acaba não percebendo, quando a gente fala dessa criação, cadê, desde o princípio da palavra, Deus fez todas as coisas, ainda que nesse contexto, esse Criador, né, essa palavra aqui, criar, vem do grego bara, ou bará, não sei exatamente a pronúncia, que quer dizer criar a partir do nada.
Ou seja, o verdadeiro trazer existência. Sempre que você vê aqui nessa parte, né, Deus fez, tal, no começo aquele que era a palavra, então aqui, ó, Deus fez, ou seja, Deus criou todas as coisas, é o verbo bara ou bará, tá bem? E já entendemos que Jesus é a palavra, mas Jesus, que botar assim, rasurei aqui sem querer, é Deus quanto à sua divindade. Divindade. Mas quanto à pessoa, se a gente parar para olhar a respeito da Trindade, se a gente reparar aqui, a Trindade é uma palavra que ela não existe na Bíblia, mas a gente faz referência a ela, e quer dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe? Vamos dizer assim. Mas a divindade ela é única. Agora, se a gente olhar Jesus quanto pessoa, então ele é diferente do Pai, tá bem? Ele é diferente do Pai. Aliás, tem uma explicação que eu achei interessante, vou colocar aqui, trazer pra gente, trazendo essa câmera aqui que fica melhor. Bom, Jesus ele é a palavra é diferente de Deus quanto a pessoa, quanto a sua divindade, ele é igual a Deus, ele tem o mesmo gene, por isso a Bíblia vai em alguns momentos chamar de filho unigênito, tá? Então isso quer dizer que ele não se tornou Deus, ele é Deus. Agora, salvo engano, acho que C.S. Lewis vai dizer que uma coisa interessante a respeito de Jesus, vai dizer que ou Jesus é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Bom, ele não mentiu quando disse que ia ressuscitar. Ele falou, vou ressuscitar, vou ser ressuscitado. Então, dentre outras coisas, claro que ele fez a respeito de milagres, do que ele pregou, enfim, os ensinamentos que ele nos deu, mas eu posso escolher essa daqui, acho que C.S. Lewis colocou muito bem essa, né, também, não foi eu que escolhi, foi ele. Mas, se ele ressuscitou e ressuscitou, então ele não é mentiroso. Ele não é, o louco ele é uma pessoa que pensa que ele é alguém que de fato não é. Isso é um louco. Por exemplo, um louco pode pensar que faz milagre, mas vai fazer. Mas Jesus fez milagres, né? Então ele então não é louco. Ele não é alguém que pensa ser uma outra pessoa. E aí, por fim, né? Jesus ele não é mentiroso. Se ele não é mentiroso, se ele não é louco, e ele ressuscitou e fez milagres. Então, com certeza, ele é Deus. É uma maneira da gente interpretar que eu achei muito interessante, trazendo aqui para a gente. Bom, tendo entendido quem é Jesus, vamos procurar aqui, antes da gente avançar um pouquinho, falar a respeito de toda a criação. Né? A gente já entendeu que todo o cosmos foi criado, todo o universo, a Terra, toda a matéria foi criada. E esse mundo, vamos dizer assim, que vivemos aqui, ele acaba sendo governado por leis. Agora a gente precisa entender que leis elas não formam a si mesmo. Leis não se criam, por assim dizer, né? Elas não, uma lei não cria outra, enfim. Eu não posso, por exemplo, e são leis que são fiéis, né? Eu não posso, por exemplo, eu vou levitar aqui e tal, criar uma coisa assim da minha cabeça, da minha parte, não tem como, tá? Agora, se o mundo ele é governado por leis, é a matéria, né? O mundo que existe no mundo é energia, é matéria, enfim. E como é que isso funciona? Na visão de um criador, esse criador ele precisa ser maior e independente da matéria e independente das leis, né? Ele
Foi ele quem criou, foi ele quem colocou as leis para governar, né? E se a gente parar para perceber, isso vale para todo o universo, né? Eu tive na aula de biologia, acho que no primeiro ano, segundo grau, o professor falou um pouco a respeito da história da biologia. E teve uma época que a galera estava dizendo que tinha uma geração espontânea, criação espontânea, geração espontânea, né? Que, por exemplo, as coisas nasciam do nada, a vida nascia do nada. Você colocava lá, eu lembro do exemplo, ele brincando, você colocava lá a sua meia com chulé num canto e de repente dava mosca, dava rato, alguma coisa, e ele falava, aí a turma da biologia falava, ó, viu, uma geração espontânea, né? Veio porque você deixou a meia ali, entendeu? Então, essa era a ideia, assim, querendo talvez esconder um pouco da verdade, né, do que, por exemplo, hoje a gente já conhece, né, consegue aqui, através da palavra de Deus, aprofundar um pouco mais, mas era algo que foi surreal. Depois você dá um Google e pesquisa aí para você ver a respeito da geração espontânea. Era nesse sentido, né? E também outra heresia que eu considero assim, posso chamar de heresia, porque a palavra de Deus me diz outra coisa, então tem uma heresia que fala a respeito da teoria de uma mega explosão cósmica, né, do Big Bang. A gente precisa entender que essa teoria ela é uma matéria, é algo que vai explodindo e vai se formando, vai se construindo, como se o universo fosse parindo a ele mesmo. Né? Tudo que você vê, toda a criação, toda a matéria foi gerando. Né? Desde um átomo, vai se juntando com o outro e vai dando forma, vai ganhando forma, ganhando forma, ganhando forma. Né? Ou seja, uma completa desordem vai gerar uma ordem. É isso que eles estão querendo dizer. Né? Que essa teoria ela gera dessa maneira. É como se o caos produzisse o cosmos. Na prática é isso. Mas eu prefiro entender que é preciso ter mais fé para acreditar nisso do que na palavra de Deus. Para e pensa um pouco. Olha só, se eu pegar, imagina que é um relógio de parede, desse que tem as engrenagens, tudo direitinho assim, tira a pilha, bota tudo, desmonta ele, bota numa caixa de papelão, de sapato, começa a sacudir. Sacode, 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 e uma hora você vai ter que tirar dali esse relógio montado, funcionando, marcando a hora certinha. Gente, é surreal. É a mesma forma acreditar disso, que uma coisa vai se conectando com a outra, vai se conectando, vai ganhando, pá, e no final está lá o relógio. Você já pode pegar, botar na parede e não precisa acertar a hora. Né? Ou então como se eu jogasse milhares de letras, milhares de folhas, tudo autoadesivo assim no espaço, e de repente eu vou lá, meto a mão e vou puxar um livro, uma enciclopédia. É surreal demais essa história de combinar os negócios. Não tem como, é impossível. Né? A gente precisa abrir os olhos quanto a isso e pensar de maneira racional, né? A esse respeito. E aí a gente vai começar a concluir que tudo que existe, né, no mundo, matéria, energia, foi sim criado por Jesus. Está aí, está escrito, a gente está lendo o texto. Né? Agora o problema como muito bem falado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, é que a gente entende um pouco, a gente não entende nada de direito a respeito de tempo e eternidade. Eu gosto do exemplo que ele deu, que se você tem 1 milhão de anos e retirar um dia, você realmente já não tem mais 1 milhão de anos. Agora, se você tem a eternidade e você tirar 1 milhão de anos, você vai continuar com a eternidade. A eternidade, na verdade, é uma fonte infinita de tempo. E assim Jesus é. Ele é infinito, ele é eterno. Ele é a fonte da vida. A gente já vai ver aqui um pouquinho falando sobre a fonte da vida. Beleza? Só queria dar essa explicação assim e agora a gente volta para lá para comentar um pouquinho mais. Beleza? Então, galera, voltando aqui, ó, acabamos de falar. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Essa luz, irmão, essa luz que ela fala uma coisa muito interessante para a gente, que ali, deixa eu marcar a palavra dos luz. Eu quero falar para você uma coisa que sem luz, imagina você num quarto escuro, irmão, sem luz.
A gente anda em trevas, a gente anda na escuridão, totalmente perdido, sem luz, andamos em trevas. Imagina você num quarto escuro, sem luz, mesmo que seja na tua casa, a chance de você sair por aí batendo nas coisas, nas quinas assim, dos móveis e tudo mais, é grande. Então essa luz aqui, está falando uma luz espiritual, está falando uma luz de vida, né? É o que a gente precisa para que a gente não saia por aí batendo nas quinas da vida, tá bem? Fica ligado aí. Você precisa de luz, você precisa de Jesus, né? E o Salmo 107 vai falar um pouco a respeito da fonte da vida para a gente. Vou até anotar aqui essa referência. Fonte da vida aqui para a gente, ó. É o Salmo 107, 20, que vai dizer assim: com a sua palavra, Jesus, Ele, Deus, os criou e os salvou da morte. Irmão, se você precisa restaurar a sua vida, você precisa de Jesus, porque aquele que era a palavra, aquele que é o Criador da vida, aquele que é a fonte da vida, tem poder para te restaurar. Amém? Versículo 5, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Poxa, irmão, imagina você acender a luz e as trevas tentarem resistir, é impossível, não tem como. Você acende a luz do teu quarto e no instante já está tudo claro. As trevas, a escuridão não tem como resistir. Tá? E é interessante que tudo que a gente falou aqui, eu vou tentar fazer botar uma observação aqui, um pontinho aqui para a gente, a respeito de Colossenses. Colossenses 1, 13 ao 17. Colossenses 1, 13 ao 17. Tudo que a gente falou aqui, vamos dizer, é a luz desse texto aqui que eu vou ler para você agora. Esse texto aqui diz assim, versículo 13, Colossenses 1, né? Ele nos libertou do poder da escuridão, ou seja, trevas, e nos trouxe segurança para o reino do seu Filho amado. Está falando de Jesus. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Está falando aqui, ó, do sacrifício na cruz. 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Está falando aqui que quem vê, né? Ou seja, quem vê Jesus vê a Deus. Ele é superior a todas as coisas criadas. Claro, ele criou. Versículo 16. Pois por meio dele Deus criou tudo que no céu e tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Versículo 17. Antes de tudo, ele já existia. Tudo no contexto que a gente está falando aqui. Antes de tudo, ele já existia e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então, quero te dizer que ele não perdeu o controle de nada. Jesus é o Criador. Aqui. Vamos dizer assim, o Deus Criador, aquele que executou a criação, e ele mantém todas as coisas em ordem. Mantém ordem. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Tem coisa na tua vida que precisa de ordem? Tem coisa na tua vida que está precisando de harmonia? Chama Jesus para ela. Entrega tudo nas mãos dele. Ele mantém o controle. Tá bem? Então aqui, galera, já na folha 2, a gente
já falou um pouco a respeito de Jesus, um pouco a respeito da criação. E no versículo 6 vai dizer assim: houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Esse João aqui é o Batista, tá? Só para você ter aí em mente, não é o João, filho do trovão. Mas ele veio para falar, ele veio para testemunhar. Ele veio para testemunhar, galera. E o testemunha, a gente entende que é diferente de advogado. A testemunha, ela relata. Vou colocar aqui. Testemunha relata o fato. Ela relata o fato que aconteceu, que viu, né? Agora, eu e você, acho que está faltando umas coisas aqui pra gente. A gente está precisando desse DNA aqui, ó, falar a respeito desse Jesus, dessa luz que veio ao mundo, né? Porque eu e você precisamos desse DNA. Deixa eu botar aqui, precisamos desse DNA. Cadê o João Batista no meio do nosso tempo, galera? Cadê? A gente precisa preparar a volta de Cristo. Tá? Preparar a volta de Cristo. A Bíblia vai falar que Jesus vai voltar. E aí? E eu e você? Mas a gente precisa anunciar a palavra antes, né? A gente precisa anunciar de várias maneiras. A gente precisa anunciar, na verdade, de várias maneiras, né? Principalmente com as atitudes. Né? Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que adulterava, que não adultere mais. É isso que a Bíblia nos orienta, é isso que ela nos fala, né? E que, acima de tudo, a gente precisa também ter experiência com Jesus, ter experiência com Deus. A gente precisa buscar isso, não é só conhecer, não é só talvez ganhar um conhecimento, mas sim ter vivência, ter experiência com Ele em oração, em caminhar, sabe, em mudança, ter transformação. É isso que a gente precisa, na verdade, porque aí sim as pessoas vão poder enxergar em mim e você algo diferente. Pô, esse cara tá diferente, tem alguma coisa aí. Quero lá, quero conhecer. Por que ele está passando esse sufoco todo? Por que ele está nesse perrengue, nesse deserto? Mas ele está bem, ele está confiante, né? Porque na verdade a gente tem um Deus que nos guarda, tá bom? É essa a experiência que a gente precisa. Está lá, ó, deixa eu ler aqui, está lá em Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está falando, ó, de mim e de você, os filhos de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto um pouco melhor. Aliás, essa tradução aqui que eu acabei de ler está na Almeida Revista Atualizada, não é a tradução da Nova Linguagem de hoje. E aí o que a Bíblia vai falar em seguida? Que João, ele não era luz, mas ele com certeza era um grande líder, um cara de grande expressão, né? Mas ele veio como um precursor, ele veio para abrir caminho, ele veio para pregar Jesus, né? Preparar o terreno, vamos dizer assim, né? E aí eu quero te perguntar uma coisa, olhando para João, sabendo que ele foi esse grande pregador da verdade, né? No outro texto da Bíblia, o próprio Jesus vai falar vai dizer a respeito dele, vai dar esse testemunho a respeito dele, dizendo que ele foi o mais cheio do Espírito Santo, nascido de mulher, que já pisou na terra, ao mesmo tempo menor no céu. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: está vendo essa galera que veio antes dele, que fez descer fogo do céu, que abriu o mar, que fez uma série de milagres, que até ressuscitou? Esse aqui é cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele leva todo mundo no bolso. Muitas das vezes, hoje em dia, a gente quer olhar, muitos crentes, né, muitos cristãos,
que quer olhar para um profeta, porque talvez ele teve uma revelação, ou talvez fez alguma cura, enfim. João Batista não fez nada disso. O que João Batista fez? João Batista pregou Jesus, João Batista falou de Jesus. João Batista foi praticamente uma placa, como que diz assim, siga, vai, segue ele, é ele que é o cara, ouça ele, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Então, se você de repente tem um ministério, se você tem, né, você é líder, enfim, então pregue Jesus. Jesus é relevante, não tem nada que vai ser mais suficiente do que pregar Jesus. Ele é que é a verdade, ele é que é o caminho, tá bom? Jesus é mais do que suficiente, galera. E mesmo quando você estiver pregando, entenda uma coisa, são mais de 2000 anos falando de Jesus, falando de Bíblia. Você provavelmente não vai ter nenhuma revelação nova, isso aqui eu achei, fui inspirado, tal. Provavelmente isso não vai acontecer. São mais de 2000 anos. Muitas das coisas você vai encontrar estão nos livros, estão nos comentários bíblicos, tá? Então não fica frustrado, mas pregue Jesus. E aí sim você vai ter um ministério relevante. E claro, como diz lá no versículo que acabamos de ler, vai iluminar todas as pessoas. Vamos voltar lá, agora já vou para outra folhinha. Bom, então aqui já, aquela outra foi um pouquinho mais rápida, aquela folha. Já vamos para o versículo 10. Vai dizer assim: a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a esse ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. E agora aqui eu já queria fazer umas observações para mim e para você. Por exemplo, alguns creram. Alguns creram nele e o receberam. E depois, gente, ele veio para o mundo. O mundo não conheceu. E aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o povo não recebeu. Porém, alguns lá, ou seja, do mundo inteiro, dentro do país, apenas alguns creram nele. E esses que creram, e a este Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que é preciso para a gente se tornar filhos de Deus? Aqui eu quero destacar o seguinte: creia e receba. Creia e receba Jesus em sua vida, porque só assim a gente consegue, a gente se torna, a gente usufrui do direito de se tornar filho de Deus. Tá? É como se, por exemplo, a gente fosse entregar nossa vida para Ele, mas se entregar mesmo, literalmente, corpo e alma. Né? Por exemplo, imagina você recebendo alguém na sua casa. Como é que você recebe? Tem gente que a gente recebe na porta mesmo, né? Mas quando a gente recebe Jesus é diferente. Quando a gente recebe Jesus, Jesus, você veio para morar, agora você vai morar aqui, essa casa é tua. Você vai entregar a chave da sua vida, a chave da sua casa para Ele. É o mesmo que, deixa eu anotar aqui, entregar as chaves de casa para Jesus. Vou dizer assim, o novo dono da casa. O novo dono da casa. Isso sim é receber Jesus. Jesus vai vasculhar. Ele vai começar a entrar lá, vai ver coisa que não está boa, vai jogar fora, vai ver uns maus costumes, vai mandar tirar, ó, vem que isso aqui, estou levando,
estou mudando, isso não cabe mais, isso não é mais pertinente. É assim que é receber Jesus. Não é só pronunciar, não é só fazer a oração da confissão de fé que a gente sabe, mas é principalmente com os atos. Tá? Tem a oração da confissão de fé, mas principalmente com os atos. Agora, o problema é que tem crente que vai receber Jesus em casa e faz Jesus um visitante. Né? Alguns até querendo ser mais gentis, botam uma cadeira do lado de fora para ele sentar lá, traz uma água, uma coisinha ali na porta. Isso é vergonha, né? Vergonha, a gente não pode ser assim não. E agora, uma outra questão. Meu Deus aqui. Pai deles. Aqui eu quero destacar o seguinte. Filhos obedecem ao pai. E o que o pai está dizendo? É o que está na Bíblia. Você obedece os mandamentos de Deus? Você obedece o que está na Bíblia? É preciso. Para nascer de novo, é preciso a gente obedecer. E aqui eu vou destacar uma outra passagem que fala a respeito do nascer de novo. Tá lá em João. Tá nesse livro mesmo, João. João 3, do 5 ao 7. Vai dizer assim: e Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. Isso aqui é uma conversa Jesus e Nicodemos, tá? Ele está falando lá justamente a respeito disso, do novo nascimento, do nascer de novo. Então, é importante que a gente obedeça para ser filho de Deus, é importante que a gente receba Jesus, é importante que a gente, de forma similar ao receber Ele, entregue a chave, entregue o teu coração, entregue a tua vida para Ele, todas as áreas da tua vida. Jesus não quer 50%, 30%, Ele quer 100%. Que Ele cresça e eu diminua. Amém? E aí, para finalizar aqui, né, já no último versículo, vou estar fazendo leitura aqui, vamos lá. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Lembra que na outra folha a gente botou filho unigênito? Porque tem uma tradução bíblica que aqui vem justamente dizendo isso, filho unigênito do Pai. Tá? Mas antes eu quero dizer para você aqui o seguinte, numa outra tradução vai chamar esse amor aqui de graça. É graça e verdade. Ele que veio cheio de graça e verdade. Tá? Ele está dizendo aqui para a gente, ele se tornou humano. E se tornou aqui, tabernaculou no original. Jesus era um tabernáculo de Deus aqui na terra. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava no tabernáculo, né, na tenda sagrada. Então, Jesus tabernaculou aqui na terra. E o que isso quer dizer? Ele veio como um ser humano, ele se humilhou, vestindo pele humana. O próprio Deus Criador, o Deus vivo, ele se humilhou vestindo pele humana para que fosse, para sentir, vamos dizer assim, as nossas fraquezas, as nossas tentações, né? Para ter contato com as nossas tristezas, para se fazer pecado no nosso lugar, se fazer pecador, perdão, sem ter pecado no nosso lugar. Tá? Só Ele pode nos salvar da condenação do pecado. Só Ele.
E aí aqui, como a gente falou de tabernáculo, tem uma parte, gostaria de tentar ilustrar aqui, quando lá no princípio, lá no Éden, tá? Vamos dizer assim que estava tudo junto, né? Aqui estava tudo junto, céu e terra, tudo junto. Mas depois veio o período da queda, ou seja, quando Adão pecou, e aí céu e terra já não estavam mais juntos. Opa, uma saiu maior aqui, mas foi sem querer, que eu não sou bom desenhista não. Céu e terra já não estavam mais juntos, havia uma separação. Então aqui, num outro momento, o que a gente chama o tempo da graça, ou melhor, a dispensação da graça, né? A gente vai ter uma parte do céu aqui na terra. Essa parte do céu aqui é Jesus. Essa parte do céu é Jesus. Irmãos, a graça, aqui a gente vive o tempo da lei, vou botar aqui o tempo da lei, e aqui o tempo da graça. A gente precisa entender a respeito de graça, eu vou mudar aqui. A gente precisa entender que, desculpa, a respeito de graça, desde o início, né, perdão, vamos voltar um pouquinho. Na época de Moisés, na época da lei, a gente não tinha muito bem, vamos dizer, uma segunda chance, né? Haviam pecados que a pessoa era apedrejada em praça pública. No livro de Gálatas vai relatar que isso era assim, tudo, a lei veio para mostrar, na verdade, as coisas que são agradáveis e, consequentemente, desagradáveis a Deus, né? Ou melhor, ele faz ao contrário, ele mostra, Deus usa a lei para mostrar aquilo que ele não gosta e, consequentemente, aquilo que ele gosta também. Então, esse era o tempo que, vamos dizer, nós vivemos na época da lei. De repente veio o tempo da graça, ou seja, o tempo de Cristo, o tempo que nós podemos ser perdoados e continuar da onde paramos. E é justamente isso que a Bíblia vai dizer a respeito da graça, que é o favor imerecido, favor não merecido, favor que eu e você não merecemos. Isso é a graça de Deus, né? O que então podemos definir como graça, eu e você aqui? A graça, na verdade, ela é o amor de Deus que nos perdoa, sim, quando a gente se arrepende. Está lá, ó, vou ler aqui, 1 de João 1,9. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então a gente precisa confessar, a gente precisa pedir perdão, e Ele vai nos perdoar. E aí a gente precisa continuar de onde a gente caiu, a gente precisa continuar de onde a gente pecou. A gente não morre mais apedrejado em praça pública como era no tempo da lei, quando Deus estava mostrando para todo mundo, para toda a humanidade, o que era agradável ou não a Ele. Entendeu? Isso é a graça de Deus, tá bom? E agora sim, antes de finalizar, eu quero anotar aqui para você uma coisa interessante, que só fé com graça, vou separar aqui, né? Só fé com graça, gente, é uma heresia. É uma heresia. Não adianta eu ter só a minha fé e o perdão e tal. É uma heresia. Isso aqui não vale, não procede no aspecto bíblico. Tá? E se eu tiver só fé com verdade, aqui, poxa, aqui é quase uma crueldade, né? Uma dureza isso aqui.
Se eu tenho fé com verdade, eu não vou conseguir, muito provavelmente, embora a Bíblia diz, né, vai, não peques mais, o próprio Jesus, mas precisamos da graça. A gente é muito falho. Jesus fala, vai, não peques mais, mas é tão difícil isso acontecer, por isso que Deus nos deu o tempo da graça, o momento da graça, né? O tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí, eu queria também anotar aqui para a gente esse versículo de arrependimento que a gente falou, que é primeira de João 1,9, e também o outro que eu li a respeito de qual foi? Na verdade não tinha um outro versículo que me confundi aqui, mas talvez eu vou finalizar também esse vídeo antes de orar. Queria talvez você está pensando aí, te dizer assim que, talvez você está pensando, poxa, a gente foi 14 versículos e o vídeo já durou bastante. Pois é, como eu te disse lá no início, não tem assim essa pressa, eu prefiro que a gente vá passo a passo, anotando, enfim, e tentando ali comentar bastante, para que a gente tenha um entendimento melhor a respeito da palavra de Deus, né? Afinal de contas, não adianta a gente ver um oceano e ele ser raso, a gente tem que ter profundidade, né? Não adianta ter só extensão, não adianta só parecer, tem que ter profundidade um pouco na palavra. E eu estou aprendendo, tá? Eu quero declarar aqui que eu estou aprendendo, tá? E, afinal de contas, eu e você, a gente precisa, assim como diz um estado, né? Uma árvore, ela precisa ter raízes profundas, porque senão a gente vai ter uma hora que não vai conseguir, vai morrer, né? Vai morrer ali pela sequidão que se encontra à nossa volta, se a gente não tiver raízes profundas, se a gente não for no profundo, se a gente não conhecer bem, a gente morre. Então, peço a Deus que de fato esse estudo hoje ilumine sua mente, seu coração, que você possa refletir, que você possa transbordar um pouco mais Jesus na vida de outras pessoas. Afinal de contas, esse conhecimento a gente não precisa, não deveria guardar, porque senão a gente vai acabar se tornando um obeso espiritual. A gente precisa gastar, a gente precisa transbordar, a gente precisa compartilhar. Aliás, se você achou esse vídeo relevante, clica aí, compartilha, manda para alguém, para propagar um pouco mais a palavra de Deus. Afinal de contas, assim como diz a Bíblia, eu creio, você é a luz do mundo, você é como se fosse um farol e podendo iluminar outras vidas aí, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa caminhada, que Deus ajude você a se lembrar de palavras, né, dos ensinamentos de Jesus, que acima de tudo, Ele é aquele que te criou, aquele que tem uma obra para mim e para você, é fiel e justo para continuar, né, de onde quer que nós tenhamos parado, de onde quer que nós, às vezes, nem começamos, mas o que basta é que a gente se posicione em Jesus, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família, você tem uma semana repleta de vitórias e, se assim Deus permitir, pela misericórdia dele, semana que vem eu estou postando aqui pra gente um outro vídeo, tá bom? Deus abençoe.